Um sistema que perdurou por anos e que servia para fortalecer o lado do governo e da marinha em One Piece e nivelar a balança de força contra os imperadores. O sistema Shichibukai chegou ao fim depois da decisão tomada no Conselho Mundial e agora cada corsário precisa se virar para ganhar o pão de cada dia, ao mesmo tempo em que voltaram a ser caçados pela marinha. Hoje a gente vai falar sobre a lista dos mais poderosos Shichibukai, do mais fraco até o mais forte. Esse não vai ser um vídeo de lista qualquer, vai ser a lista definitiva com muita informação e curiosidade sobre esses personagens para a gente montar a melhor lista possível. Então já lança uma Bug Dama no botão de se inscrever no canal, galera, e ativa o sininho, que 600 mil inscritos é só uma fração do que a gente pode alcançar com a sua ajuda. 13º lugar, Bug, o palhaço estrela. Bug começou sua vida de pirata como um aprendiz no navio do rei dos piratas Gold Roger ao lado do Shanks, seu primeiro e eterno rival. Depois da morte do capitão, Bug seguiu em carreira solo, tocando terror pelo East Blue e sendo o primeiro grande oponente do Luffy, sendo capaz de derrotar Zoro e Nami, e o único a conseguir rasgar o chapéu de palha do Luffy. Depois de ter sido preso, liderou inúmeros criminosos do nível 6 de Impel Down até Marineford, onde fez com que o próprio Barba Branca preferisse selar uma aliança com ele ao invés de tê-lo como inimigo. Foi capaz de inutilizar os cortes do maior espadachim do mundo e desafiou o Shanks sem medo de começar uma nova guerra. E pelo seu histórico e feitos em Marineford, foi convidado a fazer parte dos Shichibukai logo após a guerra e iniciou o seu próprio negócio, o Delivery do Bug, onde alugava guerreiros poderosos para guerrearem por outras nações. Depois da queda do Doflamingo, seu negócio prosperou ainda mais e ao formar e liderar uma aliança com os antigos Shichibukais, foi denominado o novo Imperador do Mar. Bug é usuário da Barabara no Mi, o que torna ele um homem divisível e... Galera, tudo bem, eu tô fazendo uma boa descrição aqui do personagem, mas... convenhamos, né? O Bug não precisa explicar muito mais do que isso. Ele tá sim em último lugar. 12º lugar, Gekko Moria, o capitão do maior navio do mundo, Thriller Bark. Ah, coitado do Moria. Aquele que sofreu uma derrota tão brutal nas mãos do Kaido que ficou traumatizado para sempre a ponto de se acomodar por completo e perder totalmente a sua forma. Um homem sonhador que poderia ser interpretado como o Luffy pós-guerra, mas que não conseguiu superar o trauma de ter sofrido uma derrota esmagadora. O homem que com 1000 sombras, mesmo fora de forma, foi capaz de rachar a ilha de Thriller Bark ao meio, mas que nunca teve o destaque que merecia. Nos meus sonhos, molhados particulares, esse monstro seria capaz de aguentar as 1000 sombras tranquilo, no seu auge, se assemelhando em força ao desempenho do Gear 4 do Luffy. Aquele que talvez só tivesse sido derrotado pelo Kaido por ter usado seus companheiros como reféns, como é de praxe, né, do Imperador, já que o próprio atribui a causa da sua derrota pelo fato de ter companheiros de carne e osso na época, mas que se tivesse zumbis como hoje em dia, isso nunca teria acontecido. Talvez ele até quisesse roubar a Chusui em um ano, com o intuito de ser um espadachim renomado, mas só o que vimos foi um mero clash genérico com animação meia-boca entre ele e o Kaido, e nem sequer vimos o sujeito dar as caras em Wano para depositar suas esperanças no Luffy para que ele fosse vingado pelo que o Kaido fez com ele. Com sua Kage no Mi, ele até consegue somar um ótimo nível de força bruta, mas vira um alvo fácil, né? Se tiver sorte de extrair a sombra de alguém de força relevante seria ótimo, mas contra alguém atento dificilmente isso aconteceria. O máximo que ele pode fazer é usar sua sombra para trocar de lugar e tentar sobreviver e aplicar algum golpe surpresa. Mas contra os outros que estão nessa lista, capaz até do Bug não ser pego de tanto que esse personagem foi maltratado. 11º lugar, o Rei do Deserto, Sir Crocodile, o antigo líder da Baroque Works, que possui um passado misterioso de conhecimento particular do Ivankov e carrega um remorso eterno por ter sido derrotado pelo Barba Branca no passado. Assim como Bug, também participou da fuga em massa de Impel Down e tendo feito frente a inúmeros titãs da Guerra de Marineford, como o Jozo, o Doflamingo, o Mihawk e até o Almirante Akainu. O homem não tinha medo de ninguém,
Crocodile é o usuário da Suna Suna no Mi, uma logia que permite a ele transformar seu corpo em areia e manipular a areia ao seu redor e ser capaz de remover a umidade de qualquer coisa que ele toque com a mão direita. Segundo o próprio Crocodile, ele foi capaz de masterizar as habilidades da sua fruta e em Impel Down vimos que ele tinha conhecimento do que seria o despertar das Akuma no Mi, sendo o primeiro a mencionar isso na obra, o que fortalece a ideia de que ele também tenha conseguido alcançar o despertar da sua fruta, né? Mesmo que isso não tenha ficado exatamente explícito pra gente na época. A sua única fraqueza é ser fraco, a sua única fraqueza é a água, né? Que o impede de usar suas propriedades de Logia, tendo sido o fator chave, né, para sua derrota em Alabasta. Mas convenhamos, galera, ele perdeu para um Luffy sem qualquer gear. E assim, coragem não significa força, né? Ele derrotaria o Bug sem problema nenhum, sem qualquer problema, e talvez até fosse capaz de secar o Gekko Moria se ele conseguisse pegar ali numa brecha qualquer, mas nada muito além disso. Eu sei que ele é um dos favoritos de vocês e não dá pra negar que o cara tem estilo, mas ele não é essas coisas, né? Vamos separar o joio do trigo aqui. 10º lugar, Jinbe, o Cavaleiro dos Mares, sendo o atual timoneiro do bando dos Chapéus de Palha com um histórico enorme na pirataria, tendo sido vice-capitão e capitão dos Piratas do Sol, tendo criado ótima relação com Barba Branca para que protegesse a Ilha dos Tritões e até com a própria Big Mom, mesmo com seu temperamento instável, um homem disposto a sacrificar a sua vida pelo Luffy, sendo atravessado pelo magma do Akainu no seu bucho, no seu peito, e que não demonstra um pingo de medo ou hesitação, mesmo diante de um imperador como a Big Mom. Jinbe é o usuário do Karate Tritão que permite com que ele manipule a água ao redor da atmosfera e cause danos internos, até mesmo contra o Luffy. Durante a guerra, subjugou sem qualquer dificuldade o Moria, já que a fraqueza do Moria era o sal contido na água do mar e o Jinbe ele tinha essa possibilidade de manipular a água. E pelo mesmo motivo derrotaria com baixas o Crocodile, né, anulando a intangibilidade dele mesmo sem hack, né, com a mesma propriedade de manipulação da água. E falando em hack, Jinbe foi confirmado como usuário do hack da observação no Databook Vivre Card e também possui um armamento gritante, né, quando ele derrotou o Rushu em Wano com dificuldade média para baixa, além de ter se defendido da espada da Big Mom saindo com danos leves e ainda abortou o filho dela com seu Buraikan na barriga quando fugiam dela em Holy Cake Island. Brincadeira, ele não abortou ninguém, é só uma piada de mau gosto que eu fiz aqui. 9º lugar, o cirurgião da morte Trafalgar Law de Dressrosa, em parênteses aqui, né? Eu decidi considerar a versão dele daquele arco porque foi lá, né, que ele perdeu o título de Shichibukai e lá que ele mostrou o máximo da sua Akuma no Mi antes do despertar. O homem, a gente sabe, né, foi capaz de cortar praticamente metade da ilha de Punk Hazard ao meio, não só a montanha principal, mas várias montanhas menores ao redor, junto do Vergo, que era reconhecido pelo Doflamingo por ter um armamento de alto nível. E em Dressrosa temos a cena clássica dele cortando um meteoro ao meio, mas foi derrotado sem qualquer dificuldade pelo Doflamingo quando eles lutaram 1 contra 1. Infelizmente é um dos poucos personagens onde sua fruta exige um alto nível de estamina, dizendo toda hora que tá ficando sem energia, galera, que precisa economizar energia e que aquele vai ser o seu último golpe, gente. Esse vai ser o meu último golpe, eu acho que depois dessa não vai mais não. Mas ele sempre tá lá participando, mesmo depois de dizer todas essas coisas, né? O seu golpe mais significativo era o Gamma Knife nessa época, né? Que eu particularmente pago um pau tremendo até hoje, que consegue causar danos internos, ignorando até mesmo armaduras poderosas, e que ele usou para destruir os órgãos do Doflamingo. Law também é usuário do Haki do Armamento, né? Sendo capaz de bloquear os fios do Doflamingo com os braços, e também foi confirmado como usuário de Haki da Observação no seu Vivre Card. E o único uso evidente disso no mangá foi quando o Luffy morreu pro Kaido e o Law sente a ausência da voz do Luffy no telhado, confirmando que o Kaido tinha razão, que ele tinha realmente vencido e que o Luffy havia morrido. Eu particularmente considero que o Law dessa época teria uma luta interessante contra o Jinbe e por ter mais recursos teria certa vantagem, mesmo o Jinbe sendo um tanque que é, e também não ficaria muito distante do próximo colocado. 8º lugar, o tirano Bartolomeu Kuma.
um dos principais membros do exército revolucionário que foi recém-resgatado pelo Sabo no Reverie e, ao que tudo indica, era o pai adotivo da Bonnie. Galera, o Kuma é um caso polêmico, né? Porque muita gente enxerga ele como alguém muito poderoso, mas eu acho que a coisa fica mais nebulosa quando envolve personagens com haki do armamento e observação para lutarem contra o Bartolomeu Kuma. Aqui eu vou considerar ele enquanto vivo para dar uma moral para ele, né? Já que a impressão que eu tenho é que quando ele se transformou no androide completo, o desempenho dele em batalha parece que decaiu bastante. E eu digo isso pela sova que ele estava levando do Ivankov em Marineford. Quando era vivo ele não era de dar esses moles não, usava e abusava da sua fruta para se teleportar e não ser pego pelo inimigo com a sua Nikyu. Nikyu no Mi, a fruta da patinha, clássica fruta da patinha. O Kuma é extremamente perigoso contra personagens desavisados, principalmente aqueles que não têm o haki do armamento para se protegerem. Um toque, meu amigo, e já era. Você é enviado para Nárnia ou para o fundo do mar se ele quiser, somado ao seu teleporte, meu amigo. É hit kill, assim como o LoL. Mas o armamento tá aí para proteger você disso. Então, se revestindo a todo momento com armamento, em tese, você está protegido de viajar para Nárnia. Claro que o armamento também não é garantia de proteção, né? Dá para ver isso com o Luffy, que com um Jeto Bazooka quebrou o armamento avançado da Marigold. Então, tudo depende do seu nível de armamento para conseguir se proteger do Kuma. A gente também não tem qualquer confirmação de que o Kuma fosse um usuário de armamento ou observação. Além disso, sua técnica de assinatura, que é o Ursus Shock, que até causa um bom dano em área, mas que precisa de tempo até carregar, né? Que ele só teria, algo que ele só teria contra um oponente já quase abatido ou alguém muito lento, mas que, mesmo assim, não foi um golpe forte o suficiente para derrotar o Zoro e o Sanji pré-time skip, apesar deles terem se ferrado bonito, né? Depois do golpe, mas eles ainda se mantiveram conscientes. No fim, como eu disse ali em cima, eu acho que ele daria uma luta muito interessante e equilibrada contra o LoL de Dressrosa, e sendo otimista ele conseguiria uma brecha para lidar com o Jinbe, né, que tem um estilo de luta mais paradão, mas eu diria que seria uma luta bem equilibrada também, com ambos tendo chances de vitória. Sétimo lugar, a Imperatriz Pirata Boa Hancock de Amazon Lily, e talvez a maior incógnita dessa lista, uma personagem muito difícil de se medir, já que até hoje nunca levou um dano sequer e lidou com tudo que passou pela sua frente sem problema algum. Ela também é uma das personagens dessa lista com uma Akuma no Mi problemática, né? Que se pega desavisado sem estar protegido com armamento, também é hit kill, virou pedra. Mas que dependendo do nível da defesa de haki do inimigo, a coisa já não fica tão fácil assim para ela. Hancock também é confirmada como usuária dos 3 tipos de hakis, mas o único que a gente viu ela usando de fato na prática foi o armamento contra o Smoker na guerra, então fica difícil de saber a total extensão do poder dela. O que a gente pode especular é que a Marigold, que é uma das irmãs dela, por ter o armamento avançado e estar abaixo da Imperatriz, é de se esperar então que a Hancock tenha pelo menos um nível de armamento avançado mais poderoso que o dela, afinal ela tem uma relevância maior, né? Ela era Imperatriz do país dela. E por ela ter o Haoshoku, ela já ganha uma moral muito grande em relação aos outros personagens anteriores, né? Já mostra que ela tá em outro patamar, o patamar dos soberanos. Infelizmente, o grande medo da fandom é a Hancock sofrer de uma doença terminal chamada mulher em shonen, que afeta certas personagens femininas na mão do Oda, e pior ainda quando envolve outras mídias, né, como no especial 3D 2Y, que a coitada, além de só servir para material de bronha, precisou ser salva por um Luffy, que tinha acabado de aprender a usar o armamento. Pelo menos no filme Stampede deram uma moral a mais ali para ela, dando um chutaço colossal contra o Bullet. Mas esse ainda é um fator que precisa ser levado em conta, infelizmente, e por isso eu não coloco ela mais acima, mesmo que muita coisa seja especulação. Sexto lugar, o demônio celestial Don Quixote do Flamingo, o antigo rei de Dressrosa e o vilão mais carismático de todo o anime. O homem que viu o céu e viveu o inferno na Terra e ainda assim conseguiu se tornar o rei do submundo no Novo Mundo. Aquele que fez o Luffy precisar usar
todo o seu poder que conseguiu durante o time skip para que fosse derrotado. Doflamingo era literalmente um demônio, com a sua Akuma no Mi dos fios sendo o primeiro a apresentar de fato o conceito do despertar das Akuma no Mi pra gente, conseguindo transformar todo o ambiente à sua volta em fios. No quesito de hack, ele também tem os 3 tipos confirmados e até o momento eu diria que pareado com o que a Hancock mostrou, todos no seu nível mais básico e dando um certo foco para o armamento. E falando nela novamente, muita gente usa uma fala do Aokiji no final de Punk Hazard, onde ele supostamente afirma que o Doflamingo seria mais forte que a Hancock, o que não é exatamente verdade. Ele fala que o Doflamingo é diferente da Imperatriz Pirata, mencionando ela pelo fato dos dois ocuparem, a posição de reis nos seus países, mas que o Doflamingo seria um problema ainda maior para o quartel-general da Marinha pelo fato dele estar mais conectado às engrenagens do Novo Mundo e que mexer com ele mexeria também com essa balança, diferente da Hancock que vive num país mais isolacionista. Pode até ser que ele estivesse se referindo à força também, pode ser, mas era muito mais num contexto de influência. De qualquer forma, por ele ter tido muito mais oportunidade de mostrar o seu poder, por enquanto ele permanece acima da Hancock. Quinto lugar, Barba Negra, somente com a Yami Yami no Mi. Aqui eu vou considerar ele sem a fruta do terremoto, já que a permanência dele no Shichibukai se deu até ele invadir a prisão de Impel Down e depois abdicar do seu título antes mesmo de pegar a fruta do Barba Branca. Mas vamos lá, galera. Antes mesmo do Teach ter qualquer Akuma no Mi, ele já conseguiu deixar uma cicatriz no rosto do Shanks, que ao contrário do que muita gente diz, o próprio Shanks afirma que não estava distraído. Barba Negra lutou contra o Shanks quando Shanks tinha entre 18 e 27 anos, já que quando ele adotou a Uta, ele ainda não tinha a sua cicatriz, e no capítulo 1 ele já tinha. A gente não sabe qual foi o resultado final dessa luta, mas uma coisa é certa: a cicatriz do Shanks dói até os dias de hoje. E a gente aprendeu com o Kaido que se uma cicatriz dói, mesmo depois de anos, é porque a pessoa ficou traumatizada ao levar aquele golpe. Aconteceu isso com o Kaido quando ele lembrou do Oden ao ser ferido pelos bainhas, aconteceu com o Luffy quando ele lembrou do Akainu na Ilha dos Tritões e botou a mão no peito, e aconteceu com o Shanks enquanto ele falava do Teach para o Barba Branca. Já com a Fruta das Trevas, o Teach é capaz de absorver qualquer coisa, segundo ele, seja fogo, luz, raio, anulando a possibilidade de um usuário de Akuma no Mi usar os seus poderes caso seja tocado e o Teach ative a sua escuridão. O único problema é que com isso ele absorve também as dores dos ataques que recebe de forma amplificada, sem conseguir ficar intangível, mas mesmo com pouquíssimo tempo em posse da fruta, ele foi capaz de derrotar o Ace com médias. O clash final da luta entre eles pode ter feito parecer que eles estavam de igual para igual, que o Barba Negra também estava passando muito sufoco, mas revisitando a luta dá pra ver que por mais que o Teach sempre comece levando o primeiro golpe ali, parece que tá apanhando no começo, em pouco tempo de luta, meu amigo, tava lá o Ace de 4 no chão e o Barba Negra de pé, e bastou um tapa no pescoço do Ace para ele dizer que aquilo quase quebrou o pescoço dele. E depois disso vem o clash final, que apesar do tamanho dos poderes serem iguais, a gente sabe qual foi o resultado. O Ace foi derrotado. Se a luta terminou ali de fato, então, meu amigo, o Teach ali já tinha mais ou menos o nível do Marco, se a gente for considerar o Marco, mais forte que o Ace. E como nessa época o Oda ainda não tinha sistematizado todo o conceito de Haki, a gente não vê nem o Teach nem o Ace usando de forma explícita, mas o mais provável é que eles estivessem usando na prática, Pelo menos o Teach, já que ele a gente sabe, a gente tem a confirmação no Databook Vivre Card que ele possui tanto o armamento quanto a observação. E essa última, inclusive, ele mostrou na prática em Impel Down, quando ele disse que o Haki do Luffy tinha evoluído desde que eles se conheceram. De qualquer forma, ver o Teach só com a Fruta das Trevas contra o Doflamingo, por exemplo, seria interessante, Mas eu acredito que ele ainda venceria com dificuldade média para alta, pelo menos. Quarto lugar, Trafalgar Law
pós o ano. Galera, eu sei que o lore só permaneceu como Shichibukai até Dressrosa, mas para deixar o material mais atualizado possível, eu achei que valeria a pena fazer esse acréscimo aqui. A gente viu que depois de Dressrosa, o LoL conseguiu despertar a sua Akuma no Mi. Talvez ele tenha despertado na própria luta contra o Doflamingo, né, que foi uma situação de vida ou morte, assim como o despertar do Luffy contra o Kaido. E apesar da circunstância não ter deixado isso clara, não ter ficado clara, o fato é que ele despertou e usou o despertar contra a Big Mom em um ano. Agora, ao invés dele criar um rune gigante e estático, ele pode focar o seu poder na sua espada ou em qualquer objeto, criando assim um rune portátil e fazer um inferno com ele, seja estendendo a sua espada, atravessando o corpo da Big Mom e quebrando o braço dela com um dano interno, seja estendendo a espada lá de cima de Onigashima no golpe final até as profundezas do país de Wano. Esse LoL que derrotou a Big Mom com uma pequena ajuda do Kid ali, galera, com certeza venceria o Barba Negra só com a Fruta das Trevas. Não seria uma luta fácil, dificuldade alta, mas o brabo sim venceria. Terceiro lugar, Edward Weevil, o suposto filho legítimo do Barba Branca. Esse a gente quase não tem evidência concreta da sua força, então eu vou me atentar a dois pontos principais aqui. Primeiro, ele foi comparado pelo Kizaru com o Barba Branca em sua juventude, pelo menos em termos de força. Mas será que não era só força física, Bruno? Será que não... Mas não tem como ser a força de forma geral, talvez seja só força física. Bom, o termo usado no japonês foi o Tsuyosa, que significa tanto força quanto poder, assim como o famoso Chikara, que é usado para poder de forma geral. Então, ao meu ver, seriam sinônimos. Mas interpretando essa cena, eu diria que o Kizaru ele quis fazer essa comparação, mas porque, fora a força e o bigode até, claramente o Weevil não lembra nem de longe tanto a personalidade quanto o shape do Barba Branca. Então, acredito que tenha sido mais um tipo, olha, ele é um imbecil, mas pelo menos a força dele é parecida. E outra dúvida que surge com isso é, mas será que ele não comparou com o Barba Branca ainda novato? Ele chama o Barba Branca de jovem. Galera, nada disso. Era o Barba Branca Prime no seu auge, estalando virilidade. E por que eu digo isso? Vamos lá. O Kizaru entrou na marinha com 26 anos de idade, e nessa época o Barba Branca já tinha os seus 42 anos. Até pode ser que o Kizaru tivesse visto o Barba Branca anos antes, mas convenhamos, é muito mais provável que ele tenha testemunhado a força do Barba Branca depois de ter entrado na marinha. Outra coisa aqui. Quando o Sengoku menciona o bando dos Rocks, ele diz que um jovem Barba Branca fazia parte daquele bando, ou seja, o Barba Branca sendo chamado de jovem aos 36 anos de idade, que foi quando aconteceu o incidente de God Valley. Além disso, no volume 1000, que foi o encadernado distribuído para quem foi assistir o filme Z no Japão em 2012, o Oda ele desenha um rascunho do Roger e do Barba Branca nos seus auges, e nessa época o Barba Branca tinha 38 anos de idade. Então, compilando as informações, resumindo aqui, o Kizaru chama o Barba Branca de jovem mesmo nos seus 42 anos de idade pra cima. Segundo, o Sengoku chama o Barba Branca de jovem aos 36 anos de idade. E terceiro, o Oda diz que o Barba Branca estava no seu auge aos 38 anos de idade, o que não impede, claro, dele ter alcançado esse auge até alguns anos antes. Então, sim, galera, não adianta desmerecer o barril do Weevil, ele foi comparado ao Barba Branca no seu auge. E eu digo mais, pra cravar de vez aqui, ele vai ter a Akuma no Mi do Jinshin Mushi, um lendário besouro japonês gigante capaz de causar terremotos com o bater de suas asas, literalmente traduzido como besouro terremoto, assim justificando a comparação do Kizaru sobre os poderes dele com o do Barba Branca. E tem mais ainda, galera. Aqui eu vou defender o Will até a morte. Foi dito, aqui é o segundo ponto, agora vamos para o segundo ponto. Foi dito durante o filme Z que o pirata Akumado, que arrancou o braço do ex-almirante Zephyr, foi convidado para o Shichibukai um ano atrás, ou seja, no meio do time skip. E foi isso que fez o almirante Z, inclusive, deixar a marinha de vez, culminando nos eventos do filme. E o único que se encaixa nessas condições, já que o Bug recebeu o convite logo após a guerra, 2 anos atrás, é
o Weevil, até já indicando que ele tem sim uma Akuma no Mi. Ele foi o único que entrou para os Shichibukai um ano atrás. Agora tudo bem, o Zephyr, diferente do Shiki e até da Uta, né, ele não foi canonizado dentro do próprio mangá, então nem o passado dele dá pra gente considerar canônico, mas eu acredito que essa tenha sido uma forma do Oda dizer que sim, caso fosse canônico, o Weevil teria a capacidade de realizar um feito como esse, pelo menos num almirante mais velho, né? Já que o Zephyr já tinha seus mais de 70 anos de idade. Segundo lugar, o maior espadachim do mundo, Dracul Mihawk. Esse aí, galera, dispensa apresentações. Das duas espadas negras no mundo de One Piece, Mihawk foi o único que se igualou ao feito do Ryuma ao conseguir enegrecer a sua espada com o uso constante do Haki do armamento, feito esse que nem mesmo o seu rival Shanks foi capaz de realizar. O seu Vivre Card inclusive diz que Mihawk aguarda o dia em que irá aparecer um oponente mais poderoso que o seu rival Shanks, sugerindo que ele deseja um oponente mais forte que o próprio Shanks. Sua alcunha seria originalmente chamada de Clarividente, sugerindo que ele seja um dos poucos no mundo que também consiga ver o futuro com a sua observação avançada. E já que o Zoro despertou o Haoshoku em Wano, aí meu amigo, já completa logo a festa dando o Haoshoku pro Mihawk também. Afinal, o que o cara mais teve foi ambição para se tornar o maior do mundo. Isso que ele nem mostrou sua zoa mítica do Conde Drácula. Não, galera, agora eu tô só zoando. Mas sério, galera, o rock que o Mihype tem já é autoexplicativo, e eu nem preciso me alongar muito aqui. Na verdade, pela comparação que o Weevil teve com o Barba Branca no auge, eu diria que até tem chance dele pegar o segundo lugar do Mihawk, né? Mas por falta de evidência mais concreta, eu vou deixar assim por enquanto Mihawk como segundo colocado. Agora, finalmente, para o número 1 do pódio, Barba Negra com a fruta das trevas mais a fruta do terremoto. E quem sabe já tendo até despertado alguma delas para dar um hype ainda maior no oponente final do Luffy em toda a obra. Galera, assim como o Law pós o ano, eu decidi incluir também o Barba Negra pós time skip depois de conseguir controlar plenamente o poder da Gura Gura e possivelmente tendo despertado pelo menos uma dessas frutas, né? É a grande expectativa da gente. E caso ele venha a conseguir uma Akuma no Mi do tipo Zoan e coloque em algum objeto e consiga dominar o animal, ele não precisaria ele mesmo comer a fruta, aí, meu amigo, o bicho teria virtualmente 3 Akuma no Mi, uma de cada tipo, mas enfim. Saindo do campo especulativo, não tem jeito, galera. O cara vai perdurar até o fim e vai se provar o oponente mais poderoso que o Luffy já enfrentou, quem sabe superando até o próprio Kaido, ou pelo menos passando a impressão de estarem no mesmo nível. Mas desde sempre ele foi construído para isso. Não vai ser o Akainu, não vai ser Im-sama, não vai ser nem o Shanks, né, que vai ser o oponente final do Luffy. Vai ser o Barba Negra na disputa pelo título de Rei dos Piratas e naturalmente estando acima de qualquer outro dessa lista. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, eu tentei deixar ela o mais completa possível. Concorda, discorda? Deixa nos comentários, vamos continuar a discussão aí. E lembrando mais uma vez, aproveita, galera, esse momento para se inscrever. Ficou até o final, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo ou tá sempre assistindo os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Se ficou até o final, tem a obrigação de se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece. Beleza, galera? Até a próxima, tchau!